Mas por que nos arriscamos a ser mortos ou a ser severamente machucados no acidente de trabalho? É porque tomamos más decisões geralmente porque estamos com pressa ou por falta de planejamento e confiamos na sorte. Toda fatalidade começa com um ato inseguro e, de acordo com as estatísticas, 1 em cada 2 milhões de atos inseguros resultam em morte. Embora geralmente ocorram aproximadamente 240 mil acidentes iminentes, 20 mil ferimentos ligeiros e 400 ferimentos graves, que por vezes resultam em morte. É claro que você pode morrer no seu primeiro dia de trabalho, porque ninguém pode prever um acidente. Um comportamento inseguro é uma forma de aposta. Em algumas ocasiões, ganhamos, mas quando perdemos, perdemos feio. E podemos perder tudo. Quero contar-lhe um acidente que causou um grande impacto na minha vida. Na minha cidade, um trabalhador de construção chamado Joe trabalhava numa obra a mais ou menos 10 metros de altura, quando seu celular tocou. Ele parou o que estava fazendo para atender a chamada. Hello, love, what's up? Foi um ato inseguro quando se trabalha num andaime. Ele estava apertando os encaixes de segurança do parapeito e não tinha colocado seus equipamentos de segurança. Aquele não era o lugar mais seguro para atender uma chamada. Esse foi o primeiro ato inseguro de Joe. Ele deveria ter deixado o celular no armário, ou deveria tê-lo desligado e checado as mensagens na sua hora de almoço, mas ele não fez isso. Ele preferiu ignorar uma regra importante de segurança, que o seu supervisor o tinha lembrado naquela mesma manhã. Mobile phones. Do not answer your mobile phone while on the scaffold. Move to a safe place of work so you can answer the phone. How much? A notícia daquele telefonema não era boa, mas também não era urgente. Joe começou a ficar muito agitado, aproximando-se cada vez mais do parapeito, no qual ele já tinha apertado os encaixes de segurança de apenas um dos lados. Get another quote. De repente, ele viu o seu supervisor do outro lado da construção. Ele desligou o celular e voltou ao trabalho. O seu ato inseguro foi só 1 em 20 milhões de atos como esse, onde nada acontece. Se isso fosse verdade... Felizmente para Joe, ou infelizmente, o seu supervisor foi chamado naquele momento e assim Joe continuou falando no telefone. Okay, but I shouldn't be on the mobile up here. O que realmente aconteceu depois foi que o colega de Joe, Darren, chegou ao andaime e teve que se apertar um pouco para poder passar por Joe. Darren segurou-se no parapeito, mas Joe de repente lembrou-se que tinha apertado os encaixes de apenas um dos lados. Darren reclamou com Joe e deveria ter reportado o acontecimento como um acidente iminente, mas eles eram bons amigos e isso nunca tinha acontecido antes. Foi um dos 240 mil acidentes iminentes do tipo que todos nós já passamos, em algum momento de nossas vidas. Porém, não aconteceu bem assim. Darren e Joe eram bons amigos. Eles trabalhavam juntos há muitos anos, mas a familiaridade pode levar à complacência. Por sorte, a reação rápida de Joe salvou Darren de cair do andaime quando o parapeito se abriu. O lado que estava fechado segurou Joe, que pôde puxar Darren de volta. Mas isso causou uma forte dor no seu joelho. Foi uma contusão leve, 1 em 20 mil de contusões leves, que nunca se transformam numa coisa mais séria. Com os primeiros socorros e um amigo aliviado e com sentimento de culpa, Joe está muito envergonhado para se apresentar ao seu supervisor. Mas desta vez Joe não se deu bem. O seu supervisor soube do incidente e conduziu uma perícia. Joe recebeu uma repreensão do seu supervisor e um aviso que esse ato inseguro seria colocado no seu arquivo e que qualquer ato como esse não seria tolerado no futuro. Well, it will be recorded and it will last on your record for 6 months. Darren, I understand that you... Com 3 crianças e um bebê para sustentar,
Joe não poderia arriscar a perder o seu emprego. Mas apesar da contusão leve de Darren e da advertência, o custo desse ato inseguro foi muito pequeno. Pelo menos, teria sido se essa fosse toda a história. O que realmente aconteceu naquele dia foi que Joe atendeu o celular ao mesmo tempo que estava apertando as travas de segurança do parapeito. Hello, love, what's up? Ele estava já no fim do telefonema quando viu seu supervisor. E Darren o estava empurrando para poder passar. Mas nada aconteceu com Darren. Em quase todos os acidentes graves, 85% poderiam ter sido evitados pela pessoa que sofreu o acidente. Mas Joe falhou em prever o perigo causado pela soltura do parapeito. Ele não imaginava que poderia causar um acidente a alguém. Ele não pensou no risco que passou a ter ao atender o celular, colocando-se numa situação de perigo, e assim nada poderia prevenir o que aconteceu a seguir. Just see if you can knock him down. Joe! Joe quebrou as duas pernas, fraturou o pelvis e sofreu um grande traumatismo na coluna vertebral. Mas depois de vários meses no hospital, os médicos conseguiram fazê-lo melhorar. Ele sobreviveu a uma queda horrível, mas pagou um preço bastante alto. Além das sequelas que o deixaram deficiente para o resto da vida, ele perdeu seu emprego, a sua liberdade e não recebeu nenhuma compensação. Posteriormente, numa ação legal por danos, Joe foi considerado culpado por quebrar o contrato de trabalho. Ele colocou a si próprio e a outros em risco por trabalhar de forma insegura, apesar de ter sido instruído claramente sobre as regras de segurança a qual ele tinha assinado naquela mesma manhã. A má decisão de falar ao telefone enquanto estava trabalhando arruinou a sua vida, fazendo com que sua esposa e filhos venham a depender do auxílio público no futuro. As contas médicas desse acidente ficaram por milhões de libras, e com o custo da fisioterapia e auxílio para movimentar-se, elas continuarão crescendo. Se ele tivesse continuado a trabalhar o resto da sua vida, ele poderia ter ganho milhões de libras. E o custo de prevenir o acidente teria sido nada. O empregador de Joe teve que responder à acusação por sua má conduta. A SGB foi considerada uma das empresas mais seguras no ramo da construção, e o seu treinamento de pessoal segue os mais altos níveis. Eles tinham realizado uma avaliação de risco apropriada para o trabalho de Joe e tinham lhe dado uma palestra que incluía o perigo do uso do celular enquanto estivesse trabalhando. Contudo, foram forçados a pagar uma quantia recorde de compensação. E você quer saber o porquê? Tudo sobre o acidente de Joe aconteceu exatamente como eu já tinha descrito. Ele afrouxou o encaixe do parapeito, parou para atender a chamada do celular. Hello, love, what's up? Darren tentou apressá-lo. Right, Joe. Ele ficou um pouco I agitado, want to make a decision right now. esqueceu que não tinha apertado um dos encaixes do See if parapeito. you can knock him down. Quando ele estava caindo sobre o lado do andaime, eu ouvi gritar. Olhei para cima e aquela foi a última coisa que vi. Como você vê, eu fui morto imediatamente, quando a placa na qual Joe se segurava voou além da cerca de segurança e me atingiu na cabeça. Qualquer que seja o custo do tratamento de Joe, não é nada comparado ao meu. Eu tenho crianças que crescerão sem uma mãe e um marido que terá que seguir a vida sem mim. Eu sei o que você está pensando. O meu azar foi estar no lugar errado na hora errada. Poucos segundos mais tarde, a placa teria batido em outro lugar. Poucos segundos mais cedo, eu teria passado sem perigo. A verdade é que os poucos segundos que me mataram foram os poucos segundos que levaram Joe a atender o telefonema. Um ato inseguro é o suficiente para mudar o destino de nossas vidas. Não importa onde acontece, se é no trabalho, no carro ou em casa. Lembre-se que um ato inseguro pode mudar a sua vida para sempre. Por isso, não aposte na sorte.